E aí? Que bom que você está aqui. Eu estou em mãos com as edições número 10, 11, 12 e 13 de Action Comics e também com as edições de 10 a 13 de Superman. Eu decidi falar de todas essas histórias juntas porque há uma ligação, uma conexão entre elas. A começar por essas edições 10, as número 10, tanto de Superman quanto a de Action Comics, trouxeram aí uma capa muito bonita que inauguraram o arco Renascido. Renascido que tem o seu início aqui na edição número 10 de Superman, tem a parte 2 e a parte 3 aqui na número 10 de Action Comics, e tem o seu desfecho na parte 4 que foi inserida pela Panini aqui na edição número 11 de Superman. Ou seja, essa história foi trazida de forma intercalada entre essas duas mensais. Então, para que você acompanhasse essa saga completa, teria que estar acompanhando aí as duas mensais, tanto de Action Comics quanto a de Superman. E é sobre esse arco que eu quero falar com vocês. Durante algum tempo, nós ficamos bastante curiosos para saber quem era aquele Clark Kent humano. Do que se tratava aquele personagem? Muitas especulações, muitas teorias foram formadas. Para você que achou que teria alguma coisa a ver com as terras paralelas aí, que esse seria um Clark Kent de outra terra, que teria a ver com o multiverso, tá enganado, bicho. Para você que achou que o Clark Kent tinha alguma coisa a ver com os personagens de Watchmen, agora sendo incluídos no universo regular da DC, não também. Bom, então agora a gente vai fazer essa revelação que há muito tempo a gente estava esperando para acontecer, para ser dada aí em Renascimento. A gente viu lá na edição 9 de Action Comics que o Clark Kent humano finalmente tinha descoberto que a Lois Lane era casada e tinha um filho com um cara parecidíssimo com ele. E ele começa a ficar revoltado com aquilo, começa a apresentar um comportamento totalmente esdrúxulo, totalmente estranho, diferente daquele Clark Kent até então pacato, legítimo Clark Kent como se apresentava. E esse personagem decide raptar, sequestrar o John Kent, filho do Superman, com a Lois Lane. Então a gente tem ali alguns minutos de suspense até que a revelação é feita. Esse personagem se apresenta para o casal Lois Lane e Superman e ele vai dizendo para o Superman: você não se lembra de mim, você se esqueceu de mim. E coitados, eles não conseguem entender, a gente também não, até porque é um personagem extremamente insignificante aí no universo DC. Me desculpe quem gosta do personagem, mas até agora eu não estou conformado com essa escolha feita pela DC para que esse personagem, para que o Clark Kent humano na verdade fosse esse personagem. Sabe quem é? Trata-se do Mr. É isso aí mesmo que vocês ouviram. E o personagem é tão ruim que eu não vou fazer esforço para falar o nome dele corretamente não, viu? A gente só não pode falar o nome dele ao contrário, que alguma coisa ruim acontece. Trata-se do homenzinho do chapéu roxo, da quinta dimensão, personagem bem antigo da era em que os quadrinhos eram algo extremamente doce. É o Mr. MXY, assim apelidado, carinhosamente chamado, para evitar que a gente tenha que falar o nome dele completo. Ninguém consegue falar o nome desse cara. E olha, nem ler, a gente consegue ler as histórias dele. Mais uma vez, eu tenho certeza que deve existir alguém que curta. Mas eu, apesar de eu ser um fã do multiverso e ele ser um personagem de outra dimensão, não me desce. E não me desce também a forma como esse plot foi solucionado. De uma forma tão desconectada com o que estava sendo apresentado até então. Quantas vezes nós nos emocionamos juntos aqui diante dessas histórias? O espírito de Renascimento estava sendo esse. Histórias simples que nos trazem conceitos bastante básicos, como por exemplo o conceito de humanidade, o conceito de família, os relacionamentos pessoais sendo abordados com tanto contento, de maneira tão satisfatória, para de repente esse tobogã aqui nessas histórias. Bom, eu não sei o que aconteceu. Essa saga, esse arco nos mostra o quanto que decisões editoriais prejudicam o desenvolvimento de uma história. Vocês são testemunhas do quanto eu estava envolvido com essas duas mensais, que estavam nos trazendo o melhor sentimento da nona arte. Mas a necessidade corrida da DC de logo desvendar esse mistério, descartar logo esse mistério que já estava começando a demorar muito, né? Tava se criando muita expectativa
E foi o que foi. Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma revelação totalmente avulsa, um personagem que destoou muito de tudo, e apesar de ele ter aí características multiversais, né, ele é de uma outra dimensão, aquela coisa toda, isso não faz com que ele possa de alguma forma ter a ver com o que está sendo feito em Renascimento, e principalmente nessas histórias do Superman. É um personagem que até hoje eu não lembro de nenhuma história que tenha feito com que ele realmente tivesse sido incluído ali de uma forma mais conectada. Geralmente ele é jogado para aquela coisa do Deus Ex Machina, né? Olha, nós não encontramos uma solução melhor para resolver essa situação aqui, esse plot aqui. Então joga esse personagem aí para já descartar logo isso, para dar logo o fim dos fechos. E foi uma coisa feia, uma coisa preguiçosa, uma coisa tosca. Há muito tempo que muita gente estava esperando por esse grande momento. Quem é esse cara? Quem é o Clark Kent? Muitas especulações, e olha, as teorias dos fãs, literalmente, foram muito melhores do que essa encontrada pela DC, do que essa usada e encontrada pela DC. Essas histórias caíram tanto que nem pareciam histórias do Superman, porque o Superman é um personagem muito peculiar, é um personagem único, com características únicas, exclusivas dele. Mas essas foram histórias que poderiam ter sido feitas com qualquer personagem. Inclusive é uma implicância que eu tenho com o Homem de Aço. Aquele personagem ali parecia muito mais um personagem comum, que se parece com todos os outros, do que um personagem tão único como o Superman. Parece que esses executivos da Mala Preta às vezes se esquecem disso. Mesmo que esses personagens estejam sob a sua batuta, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem com eles, na grande maioria das vezes, esses caras não têm sabido trabalhar esses seus personagens. Esses personagens acabam sendo desconstruídos de uma forma muito infeliz. São decisões editoriais mesmo. Uma empresa que erra. E a DC ela tem às vezes essa mania de que quando ela erra, ela tem uma dificuldade muito grande de consertar aquele erro. Não é à toa que foram criadas tantas crises, né? Crise infinita. A forma como a DC ela dá a volta, contorna esses erros, e muitas das vezes é uma forma que parece que ela está querendo te enfiar goela abaixo a decisão que ela tomou, sabe? Tudo bem que ela é editora das lendas, a toda poderosa, dona do Batman, Superman, Mulher Maravilha, mas às vezes falta um pouco de humildade, de colocar mais o pé no chão, de ouvir mais o que os fãs estão querendo, estão solicitando. Então, as posturas comerciais, elas devem estar agregadas com os interesses do público consumidor. Senão eles não vão consumir essas histórias. Não adianta a DC estar criando histórias para si mesma. Aí me lembra a Marvel nos quadrinhos. A Marvel aí ela levantou uma bandeira, fincou ela no chão, e por mais que o público, seu próprio público, esteja reprovando essas ideias, ela insiste, não quero saber, os personagens são meus e eu faço o que eu quero com eles, não importa a opinião de vocês. Importa sim, editoras. E a ideia que eu queria trocar aqui com vocês, se vocês puderem comentar aí na seção aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. O que fizeram com o Superman? Será que a DC desistiu do personagem? Porque até no cinema não tem se investido tanto, não tem explorado tanto esse personagem, pelo menos não como eles poderiam. É um personagem com muito potencial, que a princípio estava sendo utilizado esse potencial em Renascimento. Estava muito interessante acompanhar essas mensais. Então vou acompanhar por scan. Viu? Vou fazer 1 hora por scan aí, vou fazer um experimento, vou dar até uma adiantada na leitura, viu? Eu quero até pedir a opinião de vocês. O que vocês querem? Vocês querem que a gente continue fazendo essa maratona de acordo com as publicações brasileiras? Ou vocês aceitam que a gente possa aqui adiantar um pouco, de acordo com as publicações lá fora? Pois eu tenho visto pelo YouTube que muita gente tem feito isso e a galera tem curtido. Mas aqui no Conexão Cidadão são vocês quem mandam. Então que nas próximas histórias, esse Superman que a gente estava gostando tanto de ver em Renascimento, retorne. Que seja o retorno do Superman, um retorno emblemático, sem preguiça, sem Esquadrão da Vingança, sem essa tentativa de fazer revelações de uma forma tão preguiçosa. E eu quero muito continuar celebrando essas histórias aqui com vocês. A maratona vai continuar, mas são vocês que vão decidir como que vocês querem que isso aconteça. A gente vai acabar tendo aí a oportunidade também, já que a gente pode ler por scan, de trazer outras histórias também, já que essa assinatura da Panini chegou ao fim.
O que vai ser a partir de agora, hein? Vocês sempre decidem o destino desse canal, porque é um canal construído por vocês. Bom, eu acho que foi isso. Eu tive essa dificuldade para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo por causa do barulho que está por aqui. Talvez vocês tenham ouvido um pouco de ruídos aí. Devem ter observado algumas coisas aí também, né? Fiquem ligados que vem surpresas aqui no Conexão Cidadão sobre isso. Eu acredito que venha mais coisa boa aí também em Renascimento. Parece que foi um hiato que a DC Comics deu aí para um ritmo tão bom que a gente acabou ficando mal acostumado, né? Então, vamos subir de novo desse tobogã aí, vamos subir junto, vamos fazer isso junto. Adoro a companhia de vocês, eu não canso de agradecer a vocês sempre, porque vocês são sempre bem-vindos a esse, que é o nosso Conexão Cidadão.